Nas aulas anteriores, a gente começou tratando sobre a parte de orientação a objeto, né? Dentro da parte de orientação a objeto, só para a gente dar uma recapitulada, a gente falou que tudo começa com base no conceito da abstração. Então, qualquer problema que a gente tiver, a gente vai tratar levando em consideração o princípio da abstração. E baseado nessa abstração, a gente tem algumas propriedades. As propriedades que são classificação, instanciação, agregação, decomposição, especialização, generalização e associação. São as principais propriedades da abstração. Né? A gente leva em consideração que a gente tem um problema, a gente vai trabalhar esse problema focado no conceito de objetos. Na realidade, a gente vai tentar identificar quais são os objetos que existem e vamos transformar isso em classes. As classes têm uma característica de ter um nome, ter os seus atributos e ter os seus serviços ou métodos. Né? Seriam as ações que ele pode executar. Né? A gente leva em consideração que o objeto em si ele pode ter várias instâncias que são geradas de uma classe. Né? Quando a gente vai fazer a classificação, a gente leva em consideração essas propriedades, considerando o quê? Que eu posso definir quais são as classes que me interessam, e aí eu vou desenhar as classes que me interessam, levando em consideração se essa classe ela é um objeto composto de outros objetos, aí eu estou trabalhando a composição, decomposição, né? E eu vou dizer quais são os subobjetos que eu posso precisar, e esses objetos que vão compor o objeto como um todo. Né? Então, eu posso, dependendo do enfoque que eu tenho, eu posso definir um objeto e dizer que ele é composto de outros tantos objetos, que serão outras classes que a gente vai definir e vai montar essa classe. Né? A gente viu que também eu posso ter um objeto que vem, é um tipo de, é uma característica desse tipo. Então, todos que são, a gente agrupa no mais genérico possível. No caso, veículo, lá que a gente utilizou como exemplo, certo? E, de acordo com a característica que ele tem, eu vou especializando ele de acordo com os níveis, até chegar ao nível que eu preciso. Né? Esse processo como um todo, ele leva em consideração que a gente tem um domínio. O domínio que a gente trata é o que eu quero, é o domínio do problema, é o domínio da implementação que eu vou trabalhar. Então, eu posso ter a situação de que eu tenho um escopo focado, que o problema como um todo, ele tem uma série de itens, de várias classes diferentes, mas para mim resolver o meu problema de uma forma computacional, eu vou precisar somente de algumas classes. Essas classes é o domínio que eu vou estar tratando, certo? Ou seja, o problema como um todo pode ter muito mais classes, mas o que me interessa é só essas aqui. Então, a gente vai trabalhar só com essas que interessam, certo? Além dessa questão das classes que a gente viu que os objetos como um todo, eu posso ter várias instâncias e cada instância dessa, ela vai ter suas características. A gente viu que o objeto, diferente de uma variável, ele é um processo que está... Qual que é o termo, Gabriel? Eu não acredito que o senhor não sabe. Ah, Nossa, professor. mas eu acho que você deve ter aprendido. Você leu o livro? Não leu. Com certeza. Então, o que é que ele tem, a característica do objeto? A característica do objeto? A principal característica, diferenciando ele de uma variável? O objeto Ele pode ser encapsulado. Encapsulado. Já foi melhor, hein? Já foi melhor. Poxa vida. Então, uma vez que o objeto é encapsulado, você não tem acesso direto aos seus atributos. Essa é a principal característica do objeto, certo? Então, é um processo onde eu vou depender de um meio de comunicação, que a gente tratou na aula passada, que são os sets e gets. Ou seja, eu vou setar um valor, eu vou colocar um valor, ou eu vou retirar um valor, eu vou fazer através de um get. Esses métodos são métodos que a gente viu, eles podem ser públicos ou privados. Ou seja, só a própria classe pode utilizar, ou eu posso passar essa atribuição para que as pessoas possam acessar esse processo. Então, tem certos momentos em que não interessa que isso se torne público. Só aquilo que eu quero que seja visto, eu vou colocar como sendo público. O que não me interessa como efeito, eu vou deixar ele na parte privada.
Aí existe a questão de que eu posso ter o formato ele privado, eu posso ter ele protegido e posso ter ele na forma pública. Forma pública é o que vale para todo mundo poder acessar. A forma privada é que só o próprio objeto pode acessar. E eu tenho a forma protegida, que a classe e seus herdeiros têm acesso. Tá? É uma forma protegida de acesso aos dados. Tá? Então, de um modo geral, acho que foi mais ou menos isso, em linhas gerais, que a gente viu nos 2 primeiros capítulos. Né? Para a aula de hoje, estava previsto vocês me entregar a lista de exercícios do capítulo 1, para a semana que vem do capítulo 2, certo? Para outra semana, do capítulo 3. Tá certo? Então, vamos lá. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa primeira parte que a gente trabalhou até aqui? Tudo de boa? Wesley? Gabriel? Márcio? Amanda? Ana? Matheus? Daniela? Você é? Ah, você tem. Bom, então eu vou te emprestar o livro, na biblioteca tem vários exemplares. Seu nome é? Luiz. Beleza, Luiz. De qualquer forma, no livro ele tem detalhadamente explicando e provavelmente se você conseguir responder as questões que estão sendo pedidas aí, uma boa parte do que eu falei aqui está contemplado nessa situação aí. Eu estou errado? Está certo, né? Tranquilo? Muito bem. Vamos então ao capítulo 3. Né? Capítulo 3, vimos até agora como é que simboliza, a gente viu na aula passada o que é a representação lá da classe, né? Deixa eu ver se eu tenho ele no pente aqui. Eu não tenho. Acho que eu tenho sim. Não. Tá, vamos lá então. Bom, para quem não conhece a ferramenta, vai ser o Lazarus. Né? Tem gente que não conhece. Você conhece o Lazarus? Não conhece o Lazarus, tá vendo? Você conhece o Lazarus? Eu conheci. Ah, conheceu. Já foi apresentado. Muito bem. Bom, o Lazarus é a versão do Delphi Free. Né? Na realidade, a ideia da disciplina, de qualquer forma, é trabalhar com o conceito de orientação a objetos usando uma ferramenta desktop, certo? Embora vocês tenham a disciplina de programação orientada a objeto, a ideia é trabalhar aqui com essa ferramenta, levando em consideração os conceitos de orientação a objeto como um todo, né? Já conheço C#. Qual que você acha que tem mais ou menos diferença um para o outro? O C# é um período que a Microsoft foi dona da Borland. Eles pegaram as ideias, assim como pegaram os princípios do Java, e criaram uma nova linguagem que tinha as características da IDE do Delphi com as características do Java propriamente dito, certo? Então, se diz que C# é o Java da Microsoft, certo? A diferença é que ao invés do Java, o Java utiliza a máquina virtual e usa as bibliotecas padrão do Java, né? E a Microsoft colocou isso no framework .NET, certo? Então, basicamente, é um princípio como esse. Né? A questão da gente trabalhar com Delphi é porque Delphi, na realidade, é a continuação do Pascal. Como a gente trabalha para ensinar os fundamentos da programação com base no Pascal, então a gente dá sequência no Delphi, que é mais próximo, certo? A gente usa, inclusive, esse Lazarus no primeiro e segundo período, normalmente.
Tranquilo? Bom, muito bem. Então, vamos lá. A ideia que a gente tem de trabalhar com o Lazarus, ele leva em consideração algumas coisas que nós vamos trabalhar de uma forma um pouco diferente da convencional. Geralmente, a gente vem aqui no Pascal e cria uma aplicação simples, certo? Esse é o formato padrão de trabalhar com Pascal, né? No caso em particular, nós vamos, primeiro, nesse período, nós vamos trabalhar com a aplicação console, que é um pouquinho diferente do programa simples, certo? Então, quando a gente vai trabalhar com a ideia da aplicação console, ele pede aqui o título que você vai utilizar. Em princípio, a gente não vai utilizar esse formato que ele utiliza aqui, e nós vamos criar um formato específico, certo? Uma característica que tem, que não tem no Pascal, mas tem no C, por exemplo, que nós vamos passar a trabalhar aqui, é que nós vamos trabalhar com várias unidades, várias units, certo? E quando eu for trabalhar, montar alguma coisa, eu vou trabalhar criando a classe, por exemplo, dentro de uma unit, certo? Então, a unit nós vamos ter várias units sendo trabalhadas. E vamos utilizar o conceito do uses, que já era utilizado no Pascal, só que era para trazer algumas bibliotecas simples. E agora nós vamos passar a criar units, que vão ser bibliotecas que a gente pode utilizar ela em outro código, certo? Então, vamos trabalhar de uma certa maneira utilizando essas regras, né? O ambiente, de qualquer forma, eu tenho a questão de que eu posso, nesse período, não vamos trabalhar com formulário, ou seja, vamos trabalhar com todo o princípio da orientação objeto, só que todo no formato console, certo? E vamos passar a trabalhar com formato gráfico no quarto período. Aí, então, ou seja, dessa forma a gente entende o conceito de orientação objeto no modo console como um todo, e daí passamos a trabalhar com formato gráfico, depois inserindo a parte gráfica no formato console. Tiramos o console, substituímos os formulários. Ok? Bom, o que nós temos aqui como regra básica, né? A gente tem a definição, quando eu crio uma nova unit, como está aqui, ela vem e já define isso daqui. Em C, a gente tem a situação de que eu tenho o ponto H e o ponto C, que vai ser o header e o programa implementação propriamente dito. Como dá para perceber aqui, no Pascal, no Delphi, ele já vem tudo numa única classe, certo? Então, eu vou ter aqui na parte da interface, eu vou definir o header, e aqui na parte implementation, eu vou criar a implementação propriamente dita, certo? Então, a gente vai trabalhar com duas partes aqui, mas toda ela em conjunto. Na realidade, dentro do conceito do Delphi, eu posso criar várias classes numa mesma unit. Não se costuma fazer isso, a gente não vai fazer dessa maneira, mas poderia se criar várias classes numa mesma unit, certo? O normal que se tem é que eu tenha uma classe para cada objeto, um arquivo unit para uma classe como um todo, tanto a parte header quanto a parte implementation, certo? Essa que é a ideia, tá? Vejamos, o livro propõe, acho que uma classe círculo, né? Mas como a gente tem um histórico, qual classe que a gente costuma fazer lá? Então, em vez de a gente começar com o círculo, a gente vai começar com um quadrado, certo? Bom, a ideia é a seguinte, eu tenho aqui a interface, o termo interface, vai indicar que eu vou estar trabalhando aqui com a parte do header, certo? Então, a hora que eu for trabalhar com header, eu vou criar um type, né? E dentro desse type, a gente tinha o type dentro do Pascal, que dizia que era a parte onde definia as estruturas lá. Estão lembrados? O tipo reg, que era um record, depois definia a lista, que era outro tipo record, e assim por diante, né? O type, a ideia do type, ele continua igual. Eu vou usar o termo type para criar, eu vou usar cláusulas que seriam lá private, protected e public. E aqui, para mim fechar, eu uso um end, ponto e vírgula,
para dizer que eu terminei a parte do cabeçalho, né? Se vocês lembrarem como é que a gente definiu lá a classe, eu tinha o quê? Na classe, quando a gente define, eu tenho lá o nome, um retângulo, certo? Na parte de cima eu tenho o nome, aí eu tenho os atributos e abaixo eu tenho os métodos. Estão lembrados dessa definição? Né? Então, nós temos aqui, de qualquer forma, esse princípio também, certo? Então, eu tenho type, aí eu vou dizer lá, quadrado, é igual a class. Não tenho ponto e vírgula, não tenho nada, simplesmente é uma classe, certo? Aí eu tenho o quê? Eu vou dizer atributos. Eu tenho lado. Vamos aumentar. Acho que é melhor você sentar para cá. Modelos de código, opções. Duplo largura, editor. Antes que eu esqueça, se alguém quiser passar a utilizar o Delphi foi colocado na forma agora Community. Vocês podem fazer um cadastro, como são estudantes, desde que vocês não ganhem mais do que acho que $50 mil por ano. Por um ano, vocês podem utilizar a versão Delphi Community. Ok? Ela pode ser usada também por startups, pode ser utilizada também por empresas de pequeno porte. Tá, então vamos lá. Então, eu tenho aqui o lado, aí eu vou dizer o tipo que ele é. Então, tenho aqui, né? O fato de eu ter definido ele como um private significa que ele é privado. Ele vai existir somente para essa classe, certo? Aí eu teria a situação de que eu vou ter, basicamente, então, o nome da classe, um atributo, certo? Aí eu vou ter o que a gente chama dos métodos, né? Eu tenho atributo, tenho os métodos. Então, eu vou dizer assim, eu tenho a situação de que a gente vai ter sempre um constructor, que é o que vai criar o objeto, a qual a gente vai chamar, costumo chamar de CRI-OBJ, certo? O livro, acho que, se não me engano, usa CRI-instância, ele dá uma variada nos nomes, né? Um outro método que nós vamos ter é o destructor. E o destructor, eu costumo chamar de destruce. Se não me engano, o livro também adota esse termo, né? O que nós temos? Bom, uma vez que eu tenho constructor e destructor, eu vou ter lá, então, um meio de comunicação e envio e recebimento de mensagens, certo? Então, eu vou ter lá um procedure, set, lado. E eu vou colocar como parâmetro, vamos usar como regra sempre a inicial, o prefixo P, indicando que é parâmetro, certo? E aí vai dar do tipo real. E eu vou ter uma function que vai ser um get. Get lado e vai me retornar o tipo real, certo? Aí eu tenho a situação de que eu teria as operações básicas que eu poderia fazer no caso do quadrado, é o quê? O cálculo da área e o cálculo do perímetro, certo? De um modo geral, eu não tenho atributos para área e perímetro, nem precisaria, se for levar em consideração,
certo? Mas o que a gente pode fazer aqui para ilustrar a questão, por exemplo, de que eu posso ter operações que vão ser executadas dentro do objeto, mas que não vão ser acessadas de fora, é que eu poderia vir aqui e colocar, por exemplo, colocar área como sendo um atributo e perímetro também como sendo um atributo. E aqui, como sendo um método privado, protegido, embora aqui eu não vá herdar para nenhum nada, né, eu posso vir aqui e colocar um método que eu vou colocar para calcular a área e o perímetro, né. Normalmente, no estruturado, eu faria o que aqui? Para calcular a área, por exemplo. Uma função para calcular a área. Pois é. Aqui, em particular, ao invés de fazer o que normalmente eu faria, eu vou fazer uma procedure. E vou chamar de calc área. E vou fazer a mesma coisa com relação a calc perímetro. Na verdade, não precisaria fazer separado. Curiosamente, o que acontece, eu não passei parâmetros. Por quê? Não. Como? Porque elas vão ser herdadas? Não. Aqui no caso eu não tenho herança ainda. Eu não tenho herança, não tenho agregação. Parâmetros. Isso. Porque você vai usar a variável global lá de cima, você vai usar o Não usamos variáveis globais. Você vai usar a variável da classe. Variável da classe não é variável. Chama atributo da classe. Meu Deus do céu, o atributo da classe. Atributo da classe. A informação que o usuário vai poder dar ou receber vai poder dar, vai ser o lado. Um lado você já pode colocar o perímetro e a área. Se vai retornar um valor. Isso a gente significa, então estou dizendo, o cálculo que está sendo feito, tem a questão que a gente trabalhou na aula passada com relação a trabalhar com variável e trabalhar com objeto, certo? Quando eu trabalho com variável, essa variável tem um endereço de memória que supostamente eu consigo acessá-lo, certo? Quando a gente está trabalhando com objeto, ele está... Como é que ele está? E quando ele está encapsulado, eu não tenho acesso a esse endereço. Ele existe, mas eu não tenho acesso a ele, certo? O que ocorre é que, como eu posso fazer esse processo de uma forma interna, ó, se a gente levar em consideração, eu tenho o nome da classe, eu tenho os atributos e tenho como fazer o cálculo, eu não preciso que passe para alguém este valor, certo? Quando a gente considera que ele está encapsulado, se a gente levar em consideração, por exemplo, fazendo uma analogia, né? É como se você fosse a um bar e você pedisse uma batidinha. A diferença é que, ao invés do barman estar ali na frente fazendo a batidinha, você pede o que você quer, ele pega e vai lá e vai misturar sem que você veja, vai gerar a batidinha e vai te entregá-la pronta. Certo? Você não vê o que ele fez. Então, a ideia aqui, ele tem acesso ao que ele precisa para fazer? Ele vai pagar vai dar a ficha da batidinha que ele quer. Então, ele tem as coisas que ele precisa para fazer. Ele recebeu o que ele precisa, que é o valor do lado, ele faz do jeito que ele precisa fazer, ninguém vai saber como que ele fez, ele só vai poder voltar ao valor que ele precisa, que foi calculado. Entendeu? Esse que é o princípio de porque eu não preciso passar o parâmetro. Porque o método está dentro e ele tem acesso a tudo que ele precisa para poder fazer. Como que ele tem acesso? Porque eu estou enviando e recebendo mensagens. Como é que eu estou enviando e recebendo mensagens? Porque aqui eu fiz um método que seta o valor dentro do objeto. Na hora que eu passar o valor para dentro do objeto, ele vai trazer.
Aí aqui eu vou ter um método que eu vou fazer para tirar o valor da área, e ele vai me retornar um valor real. Eu vou ter um outro método que vai me retornar o valor do perímetro. Certo? Isso vai fazer com que eu tenha, vamos dizer assim, o header da minha classe criada. Certo? Aqui tem a implementation. Cadê meu implementation? Na parte do implementation, diferente do que a gente tem na parte do header aqui, do cabeçalho da minha classe, eu vou ter o quê? Eu vou vir aqui e vou colocar constructor. Vou colocar o nome da classe, ponto, crie objeto. Neste caso em particular, eu só vou ter begin e end. Né? Eu vou ter que, quando eu criar meu objeto, eu vou dizer que meu lado recebe 0. Hã? E vou ter o meu destructor, quadrado, ponto, triste, destrua-se. Neste caso, eu só vou ter begin e end. Aí eu vou ter que implementar procedure, set, lado, tipo real. Begin. O que eu vou fazer aqui para me setar? Eu vou dizer que o meu atributo lado, que é o atributo que eu defini lá em property, lá em private, ele vai receber o parâmetro que veio. Né? E eu vou ter function get lado, eu vou retornar um real. E, diferente do que a gente tinha, que era toda a função retornada através do nome da função, nós passamos a utilizar agora recebe lado. Function get área. Aqui faltou? Quadrado. Nome da classe, ponto, nome do método a qual foi definido. Begin. Aqui eu vou ter a situação de que eu vou retornar a área. Certo? E aqui eu posso invocar calc área. Foi calc área que a gente definiu lá? Então, antes de mandar retornar, eu vou mandar calcular. Certo? Eu tenho lá function, quadrado, ponto get, perímetro. Retorna real. Begin. Da mesma forma, calc, perímetro, result, recebe, perímetro. Certo? Bom, então o que eu tenho? Eu tenho a implementação dos métodos. Todos os métodos que eu criei estão implementados? Qual que falta? Calc área e calc perímetro. Eu implementei os que estão na cláusula public. Certo? Mas isso não significa que eu não tenha que implementar os que estão na cláusula protected. Então, eu tenho lá, procedure, quadrado, ponto, calc, área. E aqui nós vamos fazer o quê? Área, recebe, lado, vezes, lado. Certo?
Procedure, quadrado, ponto, calque, perímetro. Perímetro recebe lado vezes 4. Tá certo? Dúvidas? Tranquilo aqui? Tudo certo? Isso daqui não é comentário, tá? Tá entre chaves, em Pascal, que é entre chaves, supostamente é comentário, né? Isso não é comentário. Esse aqui é diretiva de compilação. Por isso não exclua ela. Tranquilo essa parte? Alguma pergunta? Oi. Oi? Por que o cálculo da área e perímetro está no Protected? Porque eu não quero que ninguém tenha acesso ao que é o cálculo da área e do perímetro. Supostamente, se eu deixar na área pública, teoricamente eu teria acesso, certo? Mas é algo que eu quero, uma regra que eu quero deixar guardado, e que ninguém possa invocar ela. Né? Qualquer um pode chegar e mandar calcular. Certo? Eu invoco o método existe aqui dentro, o cálculo da área e perímetro, eu invoco ela dentro da hora que eu for pedir o resultado da área. Certo? Mas eu só invoquei ela aqui. Como eu estou dentro da própria classe, a própria classe pode pedir para ela fazer, certo? Mas de fora eu não vou conseguir acessar. Certo? Tudo clareou agora, né? Certo? Ficou claro agora? Ainda bem que alguém deu a luz. Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Bacana? Então eu posso perguntar para vocês agora, né? Se ninguém tem dúvida. Hã? Alguém quer rever? Se tem alguma dúvida? Não? Daniela? Oi? Ah, de cara assim não. Amanda? Hã? Não, aí vamos considerar assim, isso aqui é o nome da classe, certo? Quando eu for invocar um método que seja um método público, eu vou ter que ter um objeto instanciado. O nome do objeto que foi instanciado que vai invocar um método, porque o objeto é uma instância da classe. Eu tenho a classe que define todas as características. A hora que eu instanciar, significa que passou a existir algo teoricamente concreto. Esse teoricamente concreto ele vai ter todas as ações que supostamente a classe diz que faz, ela vai poder fazer. Isso. Exatamente. Diego. Você falou
Sim. E aí usando esse parâmetro, O nome da classe que eu quero. Exatamente. Então, aqui dentro da ideia do type, eu posso criar outros e ele vai considerar essa parte como sendo um bloco. Na realidade, ele considera o interface, a palavra interface, como sendo declaração dos headers, certo? E a palavra implementation, que vem aqui embaixo, não sei se vocês lembram, antes de ele dar uma apagada lá, ele tinha o implementation já, né? E aqui embaixo no implementation, eu tenho que ter um end fechando. Se não me engano, era com um ponto aqui. Certo? Ninguém tem dúvida, então. Vamos ao modo emoção. Desculpa, eu esqueci de apresentar. Nós temos na nossa disciplina o modo emoção. Isso é o que importa. Nosso colega já viu na aula passada, né? O modo emoção. O modo emoção é aquela coisa assim que vai sentir um frio na barriga, não é? Diga um número. 17. Eu vou pegar aqui no meu relógio. 17, aqui é 45. Então vamos pegar a calculadora hoje. 17, vou somar mais 45 minutos, deu 62. 6 mais 2 vai dar 8. Deixa eu pegar pela lista de presença. Tem que estar emoção. Cadê a listinha de presença de vocês? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Acho que é esse aqui. É você? Eu peguei 1 minuto do relógio? Como é que pode? Viu? Viu como é que é emocionante? Você que deu o número, não fui eu. Eu só criei uma forma de fazer o cálculo, que geralmente muda de vez para vez, certo? Cada vez é uma forma diferente. Vamos lá. Tá pronto aí? Claro, né? Que dúvida? Para pergunta. A pergunta valendo 1/3. Por que no Destructor não tem nada? Só tem begin end. Ninguém quis perguntar, né? Então pergunto eu. E? De onde você veio com uma pergunta? De Minas. De Minas? Você fazia o que curso lá? Sistemas? Beleza. Não. Pergunta por que o Destructor não tem nada, só tem begin end. Ele tem que ficar com begin end se não tem nada? Ninguém ficou com essa dúvida? Pois é, né? Olha só. Não. Porque o destructor é usado para quando você aloca uma parte específica da memória. Já que você não alocou nenhuma parte específica, as variáveis
Quase. Aí, ó, quase, ó. Não foi o errado. Já fiz melhor. A gente usa-se o destructor quando eu tenho agregação de objetos, quando eu tenho um objeto agregado de outros objetos. Como neste caso esse objeto não tem nenhum objeto sendo agregado a ele, ou seja, ele não é composto de outros objetos, né? Na aula passada ou no livro tem lá o exemplo lá da televisão ou do computador, onde eu tenho vários outros objetos e cada objeto está compondo aquele objeto. Então, quando eu tiver uma situação de ter outros objetos que compõem aquele objeto, então eu vou precisar utilizar o destructor. Quando eu não tenho, como neste caso, não tenho outros objetos que compõem, se eu tenho só atributos, então o destructor tem que existir e ele vai ficar realmente só com begin e end, mais nada. Tá claro? Muito bem. Bom, diga outro número. 2. Pois é. Então tá. 1, 2. Que contagem que é essa? Vai pra lá. Ué, eu tô considerando que tá aqui, ó. Eu tô indo na sequência. É 0, 1, 2. Ué, 1. Não, é 0, tá certo. Meu, não caiu em você, fica quieto. Você quer falar? Quer responder? Depende, qual que é a pergunta? Senão eu faço. Não é assim. A coisa. Não tem essa opção de escolher a pergunta. Muito bem. Das cláusulas que tem aqui, você tem a private, protected e public. Faria diferença se esse método calc-area e calc-perímetro estivesse na cláusula private ao invés da cláusula protected? Fazer diferença. O que está. Perdão. Se o que está na protege estivesse aonde? Bom, ele não poderia ser herdado para futuros objetos. Se? Se ele estivesse na private, porque na private só pode ser utilizado pelo objeto. Isso. Enquanto a protege você consegue usar. Sim. Porém, neste caso em particular, eu teria alguma coisa que eu poderia herdar para alguma outra coisa? Não, porque não criou os objetos. Não faria. Ou seja, para esse caso em particular, não faria muita diferença. Tá? Oi. Tem que necessariamente declarar private, protected e public, mesmo sem você não usar? Não necessariamente, né? Mas para a gente fixar e não ter problema de esquecer, né? Por uma questão assim de regra, não. Mas por uma questão didática, sim. Tranquilo? Vejamos. Aí, alguém surgiu? Mais alguma dúvida aí? Diga outro número. Como é que é o seu nome mesmo? Júnior, né? Diga outro. Júlio. Diga outro número, Júlio. 5. 1, 2. Tá. 1, 2, 3, 4, 5. Faz sim. Faz sim. Cadê? Ah, tá. Faria diferença se eu fizesse, em vez de fazer calc-area e calc-perímetro para o Caesar, fizesse ele como function? Eu acho que sim, né? Porque o function é só para retornar um valor, né? E? É possível que recebe um parâmetro e faz o cálculo, né? Seria isso? Será que seria isso? Vamos perguntar para o Gabriel que está lá atrás. Lá. Vai lá, Gabriel. Eu não sei.
Na verdade, aqui não faria. Querem ver? Eu poderia vir aqui fazer, em vez de fazer a procedure aqui, eu poderia colocar ela como uma function, calc área, e poderia dizer que ela vai retornar um real, normal, e poderia chegar aqui no método, que eu chamo ela aqui, que calc área aqui, e colocar no result dela aqui, em vez de colocar isso daqui, poderia colocar... Esse mouse está de brincadeira comigo. Calc área aqui, ele vai retornar o valor e vai dar o mesmo valor que eu preciso. Faz sentido? Certo? Então, não necessariamente, nesse caso em particular, eu poderia usar tanto procedure quanto function, aqui neste caso. É a questão de que eu não vou permitir que o método que calcule a área fique exposto para a área pública. Certo? Então, vamos dizer assim, o exemplo que eu dei outro dia seria as maquininhas lá. Você vai escolher, eu quero tomar café, então você escolhe, eu quero cappuccino. Então, você vai lá e coloca o copo, aperta no cappuccino, coloca a moeda, ele vai soltar o cappuccino, certo? A ideia aqui é a mesma, eu tenho um objeto, você não vê a máquina montando o cappuccino. Vê a máquina montando o cappuccino? Não vê, certo? A parte está privada, ela está protegida, ela está encapsulada. Então, você não consegue ter acesso. O objeto aqui é a mesma coisa. Quando eu coloco ele na parte private aqui, privada, ou protected, que está protegido, ele vai executar o cálculo, vai executar o que tem que ser feito, vai me entregar só a parte pronta. Dá para entender essa relação? Ah. Vai colocar o valor lá dentro. Não. O que faz o método set aqui? Ó? O que faz o método set? Ele pega o parâmetro que você está passando e quem que recebe? O atributo da classe, que é o lado, recebe o que vem do parâmetro. Certo? Então, é a mesma coisa, você está escolhendo, você está colocando o que você quer. Set, você está no objeto. Get, eu vou tirar do objeto. Tá certo? Diego. O professor colocou a procedure que vai retornar o valor da área, né? Sim. O que o professor implementou debaixo da função que vai retornar o valor? Não, aqui em termos de... No Pascal eu teria que fazer todos os métodos sempre antes, certo? Todos sobre programas eu tenho que fazer antes daquele que eu vou estar utilizando. No conceito da Unity aqui, ele leva em consideração que tem que estar dentro da mesma unit, o método, certo? Como ele tem a assinatura que você tem aqui, isso daqui é chamado de assinatura do método, certo? Quando eu declaro, se vocês observarem aqui de um modo geral, isso daqui seria a divisão das três partes da classe. Aqui em cima o nome da classe, em cima. Aqui eu tenho os atributos que estão compondo ela. E aqui embaixo eu vou ter os métodos, certo? Na realidade começa aqui do protected, né? Seriam os métodos que eu tenho, ou ações que o objeto pode fazer. Tá? Eu poderia ter atributos... quem que é o próximo? Desculpa. Diga o número aí. 7. Oi? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o algoritmo do professor também. Já foi. Então vai, Wesley. Eu poderia ter atributos na cláusula public?
É. E qual sentido faria isso? O que significa isso? Viu o que é o modo emoção? E faz sentido isso, fazer em orientação a objeto? Não. Certo? Porque no objeto a gente não usa atributos públicos. A gente usa sempre ele de uma forma privada. Ele vai fazer as coisas, vai ter os valores dele, vai estar privado. Certo? Sentiu frio na barriga aí na hora da contagem? Vai ter mais, né, Gabo? Hã? Vai ter mais, né, Gabo? Mais de meia hora aí. Não, esse é o modo emoção, certo? Na próxima aula, acho que alguns mais, para fazer uma pergunta mais ocupado, aí fica mais próximo da hora de ir embora. Pois não. Dentro da ideia de orientação a objeto, onde a gente quer preservar aquilo que não é para ser exposto, certo? A gente não coloca atributos na cláusula private pública. Porque daí, se for para colocar um atributo na cláusula public, é melhor você usar uma variável pública, porque não vai fazer sentido, você não vai comprometer o objeto. Certo? Porque ele faria o papel de uma variável daí no caso, certo? Porque todo mundo teria acesso àquele endereço, né? Então, a gente não costuma colocar nada, atributo algum na cláusula public. Beleza? Bom, então, diga o número, Wesley. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nem perguntei como, eu não sei. Eu perguntei já? Nem perguntei. Vamos lá. Cadê o read write? Nos programas que a gente fez no estruturado lá, a gente não sempre tinha que ter o argumento de entrada, o argumento de saída. Fazia o read, fazia o write. Cadê o read write aqui? Ah, não precisa. Ah, tá. A gente não precisa, Gabriel? Read write? Ué, vai fazer o que o programa então? Você usa ele, mas só quando você instancia a classe. Tipo, você instancia a classe, você usa os métodos dela. É. E daí, então? Cadê o read write? Vai estar na classe, vai estar no método da classe, ou qualquer outra coisa que instancia. Que classe? Sei lá. Oxi. Dentro da classe, você só faz os métodos que vão ser executados. Tipo, Mas todos os métodos se for criado, é para ser executado, né? A gente não vai fazer um método que não é para ser executado, concorda comigo? Para que a gente vai fazer um método que não vai ser executado? Faz sentido fazer um método que não vai ser executado? Não. Bom, acho que essas seriam as perguntas triviais que deveriam ter sido feitas, eu creio. Tem alguma que escapou aí? São pertinentes ao conteúdo que a gente viu até agora? As perguntas que eu fiz? Essa explicação está quase, tá? Não é que os métodos que vão ser executados. Como existe o formato de trabalhar com cada parte fazendo a sua função na orientação a objeto, não é papel da classe, neste caso quadrado,
ter a iteração com o usuário. Supostamente, se eu vou ter iteração, eu vou deixar essa parte ser executada pela classe que vai tratar da ligação, certo? A parte do quadrado cabe fazer, basicamente, os cálculos que cabem a ele, certo? Então, é necessário ter os métodos que vão trabalhar com a interface, como se fosse, por exemplo, a web, ou se fosse o desktop, né? De uma forma touch ou de uma forma teclado, da maneira que vai dar entrada e saída de dados, certo? A ideia de orientação a objeto leva em consideração, vamos dizer assim, eu preciso de um texto. Esse texto pode ser manuscrito, eu tenho uma interface manuscrita. Ela pode ser impressa, né? Aí eu vou digitalizar ela, ou vou digitar ela e vou imprimir ela, certo? Então, o meio a qual eu vou utilizar, no nosso caso, em termos de implementação, é que eu posso fazer a aplicação, considerando que ela vai fazer isso, considerando um computador e ela vai ter acesso ao computador para fazer, ou ao invés de fazer no computador diretamente no desktop, uma aplicação que vai estar no computador, eu posso usar ela no navegador e ela vai se conectar a um servidor e vai executar esse cálculo no servidor e vai me retornar via próprio navegador, certo? Aí a regra é que o objeto vai fazer esse processo. Ele não precisa necessariamente estar no cliente, né, no navegador. O cálculo todo pode ser feito no servidor. E ele simplesmente mostra o resultado na interface cliente. Está claro? Entendido a situação? Bom, alguém tem alguma dúvida aqui a mais a acrescentar? Márcia? Amanda? Ah, não surgiu agora. Muito bem. Daniela? No caso, tipo, eu vou criar uma classe para chamar a classe quadrada. Sim. A classe 1. Aí eu coloco, tipo, uses quadrado. Uses quase. É o que nós vamos fazer agora. Eu vou salvar esse camarada aqui. A hora que eu for salvar esse camarada aqui, que não vai ser 2018, vai ser 2019. Espera aí um pouquinho. Vamos criar uma pasta. Em LP3, 2019, 02, 13. Aqui ele vai salvar o que é o projeto, primeiro, certo? Então, projeto quadrado. E aí ele pede para salvar a unit. A unit, que estava só simplesmente como unit 1, nós vamos padronizar toda a unit usando o prefixo U da unit e o nome da classe. U quadrado. Aí observem que ele salva aqui como sendo U quadrado. Não se recomenda ficar trocando esse nome dentro da unit, certo? Você pode correr o risco de não conseguir acessar mais a unit e quando tiver interface gráfica, então pode se complicar mais ainda. Embora, como meio de fixação, se vocês quiserem mexer depois, é só implementar de novo. Não tem nada demais. É uma coisa básica. Não é nada assim desesperador de, não vai morrer por causa disso. Só vai implementar ela de novo e pronto. Certo? Para alterar o nome, eu uso então o arquivo, não. Você manda salvar ele com outro nome, aí ele vai salvar com o nome que você precisa, certo? A gente usa a regra de trabalhar sempre o nome da classe de uma forma que seja, realmente caracterize ela, certo? Não ficar usando siglas ou coisas do tipo. Certo? Tudo bem até aqui? Então,
Então, o que a gente tem? Criamos essa unit. Vou criar uma nova unit. A gente costuma colocar, quer dizer, seguindo parte de como o autor recomenda, né, ele sugere que, para executar esse programa do quadrado, então eu vou ter a unit quadrado, que vai fazer os cálculos, que vai fazer as operações. Eu vou ter uma classe que eu vou chamar de programa, que o programa vai ter a interface e o quadrado. Então, eu vou lá e peço para a interface, ó, me dê o lado, ele retorna o lado. Eu seto o valor do lado no quadrado e eu retorno a área e o perímetro, certo? Então, como a palavra interface já está aqui e a gente usa a mesma palavra no português para dizer interface, né? Então, vamos dizer lá, poderia ser inter, mas aí os gremistas vão reclamar, né? Então, coloca no plural. Tem muito gremista aqui na sala? Ah, desculpa aí. Aqui, basicamente, observe o seguinte. Como é o modo console, no modo console eu não vou ter botão, não vou ter formulário, não vou ter nada, certo? Então, basicamente, aqui eu vou ter as cláusulas private, protected e public. E eu vou ter constructor, destructor, e vou ter os métodos que eu vou para pedir o dado e para mostrar o resultado, certo? Então, eu vou chamar uma procedure, peca, né, peça, lado, onde eu vou passar como parâmetro do tipo real. E vou ter uma procedure, mostra resultados, onde eu vou passar do tipo real. Eu acho que eu matei de novo o implementation. Então, tem constructor, interfaces.creObjeto, destructor, ponto, procedure, ponto, e aqui eu vou ter procedure, mostra, né?
criar uma variável local aqui. Tá? Vou vir aqui. E vou criar outra unit type programa igual a class private detected pub. Onde aqui eu vou ter o uses que está aqui. Aí eu vou colocar o quadrado, o interfaces e o o outro é ele mesmo. Tá? Vou vir aqui e vou colocar um quadrado do tipo quadrado. Aqui significa o quê? Um quadrado. Oi? Ah, tá. É que eu ouço bem o pensamento dos outros. Pensando alto. Então, o que significa isso? O atributo é um objeto. Como toda classe que eu fiz até agora, eu vou ter o constructor e o seu respectivo destructor. Eu vou ter e aqui eu vou ter que um quadrado recebe o nome dele, olha só que defeito, um quadrado recebe o nome da classe ponto seu constructor. Uma inter recebe como que é? Hã? Não seria quadrado, ponto cria objeto? E vou ter o seu respectivo destructor ponto destrua-se inter ponto destrua-se. Supostamente, quando eu chamar o constructor do meu programa, ele vai construir os objetos que estão no constructor dele, que seria um quadrado e uma inter, certo? E quando eu chamar o destructor dele, ele vai invocar para destruir esses objetos, certo? E no execute-se dele, então eu vou ter uma inter ponto peça lado. Aí aqui, teoricamente, eu vou ter que ter uma variável. E aí eu vou dizer que ela é local na memória, só aqui nesse subprograma, que é do tipo real. E vou passar ela como parâmetro para ser lida
na interface e vou li o lado, certo? Pedi a interface, pego o lado, foi lá e preencheu e trouxe. Eu vou pegar um quadrado, ponto, como é que eu faço para enviar? 7. E vou passar quem? A instância do objeto recebeu, certo? Setei o valor. Aí eu vou ter uma inter, ponto, mostra resultados, onde eu vou passar primeiro área. Vou pegar um quadrado, ponto, get área. E um quadrado, ponto, get perímetro. Certo? Mágico? É quase igual aquele programa que a gente fez no primeiro período lá do quadrado, não é? Quase. Se não fosse diferente, ia ser igual. É, se não fosse diferente, ia ser igual, né? Do modo estruturado lá, né? Hã? Eles disseram que não é sensitivo a caixa alta, né? Assim como o Pascal não. Então eu mando salvar esse cara. Vou chamar ele de o programa. Dúvidas? Hã? Projeto. Esse projeto aqui, vamos dizer assim, isso aqui eu não vou utilizar. Então, na verdade eu vou usar, vou usar. Ó, esses caras aqui tudo, eu não preciso. Eu preciso de quem? O programa. Certo? O type aqui eu não vou utilizar. Ó. Tem um programa. Já viram isso em algum lugar? Coloquei um uses ali. Aí eu vou dizer aqui, ao invés desse cara aqui, eu vou dizer assim, um programa recebe, que tipo que é? Programa. Vou tirar esses caras todos aqui. Quase. Não necessariamente nessa sequência que você falou. Como é que fica aqui então? Mas, em termos de linha de código seguindo um programa, como é que a gente faz aqui? Ele não pode fazer com que o nada não pode sair assim. Se ele já existe, ele pode se autodestruir, mas eu não posso fazer com que ele saia do nada. Pode? Não entendeu? Se eu coloco um ponto aqui, ele até vai aparecer, mas eu não posso, do nada ali eu declarei, eu não posso, ele não é autossuficiente de ele si próprio se criar. Quando eu coloco um ponto aqui, eu estou dizendo que ele teria autonomia para ele mesmo se criar ali. Ele não faz isso. Nenhum objeto faz isso. Como é que você tem que fazer? Faz parte.
O cria-objeto é o constructor. Mas ele não pode se autocriar. Ele tem que fazer o quê? Como é que eu faço para construir o objeto? Quase. Para instanciar o objeto... Não. Eu já fiz isso na outra classe. Agora há pouco. O quê? Recebe o nome da classe, ponto, cria objeto. Tá claro que o fato de eu ter declarado, ele não pode ele sozinho se criar. Eu tenho que pegar a classe, que vai ter as características do objeto, e ele vai atribuir para a instância criada. Certo? Então, eu tenho que ter o nome da classe, ponto, constructor dela. Certo? Então, eu vou ter lá um programa. Agora... Hã? Não. Já criei a instância. Execute-se. Depois, um programa, ponto, destrua-se. Certo? Ficou uns erros para trás ali. Quais eram os erros que tinha ali? Não tinha erro mais? Hã? Eu que estou perguntando. Não tinha mais erros aí? Não? Falta um end. Acho que era só esse. Vamos ver se tem. Quem acha o erro aí? Quadrado. Tudo bem. Entre com lado. 5. Certo? Calculou a área, calculou o perímetro. Ok? Observe que aqui tem que ler um número. Quando ele chega aqui para fazer o cálculo da área, aqui, o que ocorre? Eu não tenho acesso direto ao cálculo. Ele vai retornar através do nome da função, certo? Observe que um ficou como function, outro ficou como procedure, certo? Os dois fazem o mesmo cálculo. Ele retorna o valor aqui, né? Os dois valores lá estão certos, então, só que um é chamado aqui e o outro calcula, chama e depois mostra.
Depois recebe o resultado. Bacana? Tudo bem? Entendido? Dúvidas? Funciona, né? Alguém tem alguma dúvida? Já que o Arthur chegou, fazer uma modo emoção? Não? Não. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Calma, muita calma nessa hora. Nós estamos só agregando objetos dentro de objetos ainda. Certo, Luiz? Eu não estou nem piscando. Ah, não. Júlio? Beleza? Tranquilo? Quando dá certo assim é bacana, né? Pô. Beleza. Então, se ninguém tem dúvidas, podem ler o livro no capítulo 3, né? Quem quiser, se vocês quiserem antecipar, podem entregar do capítulo 2, 3, semana que vem também. Mas nisso, cadê meus trabalhos? Ah, sim. Aham. Eu tenho câmeras aqui, ó. Tem câmeras registrando que isso não aconteceu. Ele falou que não grava nada, é só de filme. Ele falou que não tem áudio.